Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcílio Dias e sou estudante do curso de Ciência Política na Universidade do Distrito Federal, UDF. Bom, eu produzi esse audiovisual para apresentá-lo como forma de avaliação docente na disciplina de Relações Federativas, no segundo semestre de 2021. Aqui trataremos do tema federalismo fiscal e tributário. Desenvolverei o estudo buscando uma análise dos temas mais importantes presentes nas três propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. A primeira é a PEC 45 de 2019, de autoria da Câmara dos Deputados, a PEC 110 de 2019, de autoria do Senado Federal, e por último, a PEC 3887 de 2020, de autoria do Governo Federal. Federalismo é uma forma de organização do Estado que se opõe ao Estado unitário. No Estado federado, seus entes são dotados de autonomia administrativa, autonomia política, legislativa, tributária e financeira. O federalismo brasileiro, ele parte da ideia de uma divisão do poder e de suas responsabilidades. No caso, os entes se aliam, na criação de um governo central por meio de um pacto federativo, no caso é a Constituição Federal, onde são descritas as regras de forma bem clara, como, por exemplo, como e o que cada ente vai entregar e receber do outro, o que cada ente tem que fazer e de onde vem o recurso para a realização do que foi proposto. No Brasil, o federalismo nasceu de um golpe militar, onde Marechal Manuel Teodoro da Fonseca, com a ajuda dos fazendeiros e das Forças Armadas, depõe o imperador Dom Pedro II e assume o governo provisório. Marechal proclama provisoriamente, em 15 de novembro de 1889, a República Federativa no Brasil. E mais adiante, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, a primeira Constituição republicana, recepcionou a proclamação de 1889 e a forma de organização do Estado passou a ser República Federativa, e o governo foi reorganizado em três poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É isso mesmo, pessoal. A segunda Constituição do Brasil e a primeira com um sistema republicano de governo era chamada de Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Isso porque o Brasil se espelhou no modelo de federalismo norte-americano. Porém, cumpre ressaltar uma diferença entre os dois modelos de federalismo. Enquanto o modelo norte-americano, os três estados da América resolveu se juntar para formar uma união, no Brasil, o Império se dividiu inicialmente em 20 estados, mais o Distrito Federal. Isso faz uma enorme diferença na negociação para a divisão dos poderes. Enquanto na América do Norte o poder estava sendo centralizado dos três estados para apenas um ente federado, aqui no Brasil o poder estava sendo descentralizado, ou seja, dividido entre a União e mais 21 entes federados. Até 1930, as constituições brasileiras eram juridicamente federalistas, mas politicamente havia um distúrbio dessa ideia descentralizadora de poder. Na prática, todo o poder era centralizado nas mãos da União, que instituía e destituía para ocupar o poder em nível regional quem ela julgasse necessário. Na maioria das vezes, eram militares, fazendeiros e latifundiários. Na era Vargas, que foi de 1930 a 1945, o Estado se manteve centralizador, até a democratização de 1946. Com o golpe militar de 1964, o país volta a ser centralizador, até a redemocratização com a Constituição de 1988, que reestabeleceu a federação e reconheceu os municípios como ente
federado. Na teoria geral do direito, município não é ente federativo. Essa é uma peculiaridade apenas do Brasil, Índia e Bélgica, que transformaram seus municípios em parceiros. No Brasil, se buscava fortalecer o poder público local e a democracia, frente ao histórico centralizador deixado pelos governos militares e o domínio privado sobre os municípios brasileiros. Neste sentido, os constitucionalistas colocaram no texto constitucional de 88 o parágrafo 4º do artigo 18, onde bastava ouvir a população interessada por meio de plebiscito e se criaria um município mediante lei estadual. Não havia participação alguma da União e nenhum estudo de impacto ou viabilidade era feito. A revisão deste parágrafo veio com a Emenda Constitucional de número 15 de 1996, frente ao crescente número desordenado de municípios recém-criados. Segundo o Censo Demográfico de 2010, no Brasil existia 5.565 municípios. Importante ressaltar que, após 2010, foram criados outros 5 municípios, totalizando 5.570 ao todo. Então, criou-se os municípios com aquela expectativa de que os recursos financeiros chegariam aos fundos de participação dos municípios por meio de repasses da União e dos estados. Em sua criação, não havia aquela preocupação de como se daria a sua manutenção, e muito menos com a geração local de recursos próprios, capazes de satisfazer as suas obrigações constitucionais e as necessidades da população local. Estima-se que 2.698 cidades têm 90% ou mais de suas receitas vindas de repasses da União ou dos estados. Podemos citar ainda que esses mesmos municípios não têm capacidade de arrecadação local própria e, para se manterem, dependem praticamente de pensões e aposentadorias dos seus habitantes. A Constituição Federal de 88 não descentralizou apenas poder, ela também atribuiu grandes responsabilidades aos estados e aos municípios. Algumas responsabilidades, por serem consideradas tão importantes, não poderiam ficar na mão de apenas um ente, e foram compartilhadas, como é o caso da saúde, da educação, da segurança pública, do meio ambiente, da assistência social e etc. O problema é que, ao definir as atribuições, a Constituição criou necessidades e deveres, sem ter assegurado suas fontes de recurso. Além disso, os constituintes de 1988 atribuíram à União a maior parcela da receita fiscal, para que a atuação dela reduzisse os fortes desequilíbrios regionais do país. Do lado esquerdo, podemos verificar que 2/3 dos impostos são recolhidos diretamente pelos cofres federais. No caso, a União corresponde a 65,4%. E mesmo depois de fazer o repasse aos estados e municípios, do lado direito podemos verificar que a União fica ainda com 54% do que foi arrecadado. Para realizar suas responsabilidades constitucionais, estados e municípios têm recorrido a empréstimos com a União, fazendo da relação federativa, que deveria ser uma relação autônoma, uma relação de dependência. Segundo o site Tesouro Nacional Transparente, os estados que mais devem para a União são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Entre os municípios que se encontram na mesma relação de dependência, podemos citar como os maiores devedores São Paulo, Rio de Janeiro e São Bernardo do Campo. Outra situação que deve ser discutida visando um novo pacto federativo é a questão da carga tributária brasileira, uma das mais altas do mundo e a que proporciona um menor retorno de bem-estar social para a sociedade. A relação entre o contribuinte e o fisco é muito complexa. Sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, União, Estado e município legislam. Uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial demonstrou que o Brasil, além de ser um dos países que mais tributa, é o país que mais tem legislação tributária em vigor. Além dele continuar sendo o país onde as empresas gastam mais tempo para calcular e pagar seus impostos. Se faz necessário uma revisão e um aprimoramento do Pacto Federativo, que promova equilíbrio nas contas estaduais e municipais, com a divisão igualitária das responsabilidades sobre os serviços públicos prestados à população. Deve ser pensado um novo sistema tributário nacional que seja menos complexo e que promova uma justiça fiscal e uma simplificação para o contribuinte.
Hoje em discussão no Congresso Nacional, nós temos a PEC de número 45 de 2019, de autoria do deputado estadual por São Paulo, Baleia Rossi. A proposta de emenda à Constituição sugere a unificação de 5 tributos: o PIS, COFINS e IPI, que são da União, o ICMS, que é dos estados, e o ISS-QN, que é dos municípios, unificados em um único imposto, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria cobrado em uma alíquota única e uniforme de 12% nos moldes do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, utilizado na maioria dos países desenvolvidos, ou seja, o imposto de 12% seria cobrado na venda, no destino final do produto. Temos também a proposta de emenda à Constituição de número 110 de 2019, proposta pelo Senado Federal e que sugere a substituição de 9 tributos já existentes. A proposta prevê a unificação de 7 tributos federais, sendo eles o IPI, o PIS, PASEP, a COFINS, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a famosa CID dos combustíveis, o Salário Educação e o IOF. Esses 7 impostos dariam origem ao IBS federal. Em um segundo momento, fala-se de uma substituição do ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS-QN, que é o imposto municipal, pelo IBS estadual e municipal. Nessa proposta, a alíquota do IBS poderá variar de acordo com cada produto e cada serviço, mas deve ser a mesma em todo o território nacional. Por fim, temos o projeto de lei 3887 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que cria a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Na proposta, a CBS é criada em substituição a 3 tributos federais, que são o PIS, que é o Programa de Integração Social, o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, e a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que deverão ser extintos. A alíquota da CBS será de 12% para empresas em geral e equiparadas e de 5,8% para entidades financeiras, como banco, planos de saúde e seguradoras. Ao final do nosso governo com uma federação real, uma federação em que os estados e os municípios tenham autonomia verdadeira, que eles sejam partícipes do Estado brasileiro como entes autônomos. É isso que diz a Constituição. Não soberanos, porque a soberania reside única e exclusivamente na União, mas como entes verdadeiramente autônomos.